Quantas horas por dia você deve estudar de forma líquida? Quanto tempo que é de fato recomendado para você estar estudando? Fica nesse vídeo se você tem interesse em saber sobre esse tema. É bem verdade que muita gente realmente não sabe quanto tempo que deve estudar por dia e acaba ali ou estudando muito pouco ou estudando demais. E aí você pode até gerar algum tipo de problema ali psiquiátrico ou, por exemplo, uma dor nas costas grave que vai fazer você cada vez se estudar menos. Então é necessário colocar na sua cabeça que você precisa de um ritmo adequado para que você ou não se desgaste de uma maneira que vai acabar prejudicando o seu estudo lá na frente, ou também você não estude de uma maneira muito simples que vai acabar fazendo o seu estudo demorar muito tempo para você obter êxito naquele seu objetivo que é passar em um concurso público. Então, neste vídeo, iremos abordar exatamente o tempo que você deve estudar em um pré e um pós-edital e acabar de fato aí com essa dúvida geral que muita gente tem. Eu mesmo, Rafael, tinha essa dúvida quando eu estudava e muitas vezes, principalmente no início, estudei de forma desregrada. Eu era um cara que não estudava pouco, eu estudava muito, só que acabava que às vezes me batia um desânimo por uma fadiga intensa e eu passava, por exemplo, 2 dias sem praticamente conseguir estudar de tão cansado que eu estava. Então, se você tem um desses problemas, e precisa realmente estar evoluindo nisso daí, você precisa estabelecer uma rotina e seguir ela à risca, beleza? Não que você, de fato, não vá poder estudar 1 horinha a mais no dia que você está mais disposto, ou estudar 1 horinha a menos num dia que você está mais cansado, mas é importante que você tenha pelo menos ali uma métrica e uma meta a você seguir, tá bom? Então, pessoal, vamos começar falando aqui exatamente sobre um estudo pré-edital. Digamos que você esteja se preparando, digamos, para um concurso, vamos colocar um exemplo aqui, um concurso da PCDF, que ele vai demorar, por exemplo, 2 anos para vir o próximo concurso, tá? É uma situação hipotética. E aí, você sabe que você vai ter esse período de 2 anos, ou, por exemplo, 1 ano para o concurso. Ok, você precisa estar estudando de maneira extremamente intensa durante esse período como um todo? Não há necessidade, porque você vai conseguir ao longo do tempo estar batendo aquele edital e revisando ele durante muito tempo. Então, não há necessidade de você praticamente gerar uma fadiga intensa em você, que às vezes vai até te desestimular e você vai largar de mão os estudos, porque você precisa estabelecer uma rotina saudável de estudos, tá? Então, o que eu recomendo em um pré-edital? Normalmente, quando a gente está estudando para o concurso, a gente está estudando em pré-edital, mas normalmente uns 6 meses antes do edital sair, é mais ou menos a ideia que boa parte da galera comece a estudar para aquele foco ali, porque qualquer coisa vai focando em outros concursos, né? Quando o prazo é muito extenso. Quando a gente fala em concursos policiais, normalmente a galera de forma mais presente estuda para PF e para PRF de forma mais duradoura, né? Num longo prazo, assim, pensando num longo prazo maior. Mas mesmo assim, a galera vai aproveitando outras oportunidades que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, vamos considerar ali uns 6 meses antes do edital. Pessoal, se você está estudando num pré-edital 6 meses antes desse edital ser publicado, ou nesse burburinho, né, que os cursinhos vão fazendo, olha, saiu essa notícia, olha, a banca já vai começar o processo licitatório para a banca, apareceu a comissão ali para a comissão dentro da instituição para a escolha da banca, para organizar o concurso. Então você começa a estudar normalmente nesse pré-edital, que em regra é uns 6 meses. Bom, nesse pré-edital, pessoal, o que é recomendável, o que eu aprendi ao longo do tempo dos meus estudos ali, marretando, tentando aprender, estudar da melhor maneira possível, fazendo errado, depois percebi o que estava errado, adaptava e fazia dar certo. Pessoal, então eu recomendo que em um pré-edital você estude de 4 a 6 horas líquidas por dia, tá? De 4 a 6 horas líquidas por dia. Professor, eu não consigo estudar esse tanto de horas, porque eu trabalho, eu faço faculdade, tudo bem, adapte a sua rotina, tá? Se, por exemplo, para uma pessoa que só está estudando para concurso público, entre aspas, só está estudando para concurso público, essa pessoa vai ter, obviamente, mais tempo, e aí pode estar estudando de 4 a 6 horas. Se você já está trabalhando, se você tem também ali, está fazendo uma faculdade, você tem menos horas, pessoal, estabeleça uma rotina que seja saudável para você. Você vai ter que estudar menos horas, porque você tem que focar numa rotina saudável. Então, você pode colocar ali de 2 a 3 horas por dia, beleza? Professor,
E final de semana, eu tenho que estudar no pré-edital? Olha, se for possível você tá mantendo aí esse ritmo, se ele for um ritmo ok para você, estude no final de semana. Mas se isso estiver te fazendo mal, poxa, eu quero também estar vivendo um pouco e tal, olha, no pré-edital você pode sim estar colocando ali um estudo, você não precisa estar colocando um estudo ali no final de semana, tá? Agora, num pós-edital, na minha opinião, tá, pessoal, você é obrigado a estar estudando todos os dias. Você precisa manter esse ritmo. Porque o que você não quer num pós-edital? Perder o ritmo e ir esquecendo conteúdo. Você não pode isso, então você tem que estar em constante revisão. Inclusive, dentro do meu método, eu gosto sempre de colocar pelo menos o domingo, mas muitas vezes o sábado também, como um sábado de exercícios e muita revisão. Então, dependendo do seu planejamento, pessoal, eu recomendo muito que no final de semana você faça um estudo um pouco mais leve, mas fazendo sim estudo, focando ali em questões, em revisão, em um simulado, em redação, mas sim fazendo um estudo no final de semana. Principalmente no pós-edital, tá? Se possível no pré, mas com certeza no pós você precisa estar estudando, se possível, todos os dias, beleza? Professor, então a gente já falou aqui do estudo pré-edital de 4 a 6 horas, quando se for possível você está estudando, beleza? É o recomendado. Agora no pós-edital, o que eu, Rafael, penso disso? No pós-edital, pessoal, você tem que pisar no acelerador. É o momento de que, de fato, você engrene no seu estudo, você bote ali a marcha mais forte e acelere o máximo que o seu motor aguentar. Então o que você tem que fazer? De 6 a 8 horas líquidas por dia você tem que estar estudando, se possível todos os dias. Professor, final de semana ali eu quero estudar um pouco menos, que eu quero também viver, eu quero encontrar minha namorada, eu quero encontrar meu namorado, quero sair para almoçar com minha família. Então eu quero estudar um pouquinho menos, beleza. Mas aí, pelo menos no final de semana, tenta colocar ali 4 a 6 horas. Dá sim para você estar adaptando e mantendo uma rotina saudável dessa forma. Eu, Rafael, eu não estudava até 8 horas. Por isso que eu coloco esse lapso de tempo, porque cada pessoa consegue estar estudando em uma quantidade de tempos ali por dia. Depois o estudo praticamente não rende nada e você só fica se cansando cada vez mais. O que acontecia? Quando eu estava estudando para concurso, no pós-edital, por exemplo, num ritmo forte de estudo, eu estudava ali no máximo 7 horas e meia. 7 horas e meia. Mas em regra 7 horas. Porque depois das 7 horas começava a ser um estudo muito complicado. E aí eu começava a tentar estudar coisas que eram mais tranquilas para mim. Por exemplo, só fazer uma questão, por exemplo, de constitucional, que era muito bom, de penal, processo penal. Essas matérias que eu tinha mais facilidade, eu fazia mais para conseguir produzir mais, bater aquela meta que eu tinha me proposto de 7 horas e meia. Mas pessoal, se passasse de 7 horas e meia, era horrível o meu estudo, eu só me cansava mais e eu não aprendia nada. Então você tem que saber controlar e dosar o seu estudo para que ele não gere uma estafa para os dias subsequentes. Por exemplo, eu tinha uma mentoranda que eu falava para ela assim, olha, estude no máximo 8 horas por dia. E aí ela, como eu estava no ritmo de pós-edital, ela queria estudar ao máximo. E ela pegava e estudava ali 12 horas. E eu falava assim, não é o recomendado, mas você faz o que você achar melhor. Mas eu não recomendo. Estude no máximo 8, porque depois você vai se cansar demais. Você vai passar um longo período ali sem conseguir estar estudando direito. Pessoal, dito e feito. Após ali em torno de uns 5 dias, uma semana de 12 horas líquidas todos os dias, essa mentoranda, ela simplesmente gerou uma estafa, uma fadiga intensa e ela não conseguiu mais estudar. Ela passou 3 dias estudando 1 hora, no outro dia 2 horas, no outro dia mais 2 horas e ela não conseguiu manter aquele ritmo. Se você for colocar no papel isso daí, você percebe que na verdade ao invés de gerar um benefício estudar 12 horas por dia, foi realmente um prejuízo. Então você precisa saber controlar e dosar. Eu sei que principalmente no pós-edital, a gente fica muito naquela ânsia de eu preciso estudar. E quanto mais você estuda, mais você percebe que você precisa estudar. E você fica pensando assim, poxa, a matéria nunca acaba. Meu Deus do céu, quanto mais eu estudo, parece que menos eu sei. Mas isso é só uma impressão, é uma sensação de que você está precisando cada vez estudar mais, porque você quer ir melhor e você fica se cobrando, você mesmo vai se cobrando. Isso é normal que aconteça, mas você precisa entender que o milagre você não faz. Então você precisa estabelecer uma rotina e seguir aquela rotina à risca. Poxa, chegou nas 7 horas, tô vendo que hoje eu tô mais descansado. Ao invés de você pegar e falar assim, não vou estudar mais 3 horas aqui, não. Estude ali mais 1 horinha, bateu as 8 horas máximas, beleza, ok, vou assistir uma série, vou trocar uma ideia com a minha família, vai fazer o que você quiser, vou jogar um videogame, não tem problema.
tá? Mas aí, outro dia, cumpra a sua meta de novo. Tente estabelecer metas, tente se recompensar, mas não esqueça de você se dosar, beleza, pessoal? Nem 8, nem 80. Mantenha ali a velocidade de cruzeiro, mantenha aquela direção que vai dar certo, beleza? Pessoal, então era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Em resumo, de 4 a 6 horas em pré-edital, de 6 a 8 horas no máximo no pós-edital. Nos dias que você estiver um pouquinho mais disposto, pode estudar mais um pouquinho. No dia que você estiver mais cansado, pode estudar um pouquinho menos. Mas tente manter basicamente esse máximo e esse mínimo, se possível. Se você faz outras atividades, você faz ali, trabalha muito, tá com filho pequeno, por exemplo, faz uma faculdade, não tem o ritmo, adapte a sua rotina, mas mantenha uma rotina saudável. Esse é o objetivo desse vídeo, é isso que eu quero que vocês internalizem com esse vídeo, beleza? Pessoal, para quem ainda não me segue nas redes sociais, tá aí o meu Instagram, tem o meu WhatsApp também, se quiser mandar uma mensagem, fique à vontade, tá? Faço convite para vocês me seguirem. Se vocês gostaram deste conteúdo, vou fazer o convite para que você não deixe de esquecer, não esqueça, né, de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal, porque é muito importante ter este tipo de conteúdo aqui difundido, realmente divulgado no YouTube, e a gente precisa que você deixe o seu like e se inscreva para que você não perca nenhum conteúdo e também o YouTube perceba que esse é sim um vídeo de grande relevância para os concurseiros do nosso Brasil, beleza? Então é basicamente isso, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais, galera!